Olá, meninos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre concordância verbal, entender o que se trata, o que é a concordância verbal e perceber o uso dela no nosso dia a dia. Inicialmente, eu quero deixar claro para vocês que o objetivo da nossa aula é nós entendermos aí o uso da concordância verbal na norma padrão, né, na linguagem da norma culta, e percebermos aí o seu uso dentro do português brasileiro coloquial oral. Perceber que nós só falamos de uma forma, aquela que não está de acordo com as regrinhas, porém, existe uma regra que dita a forma correta de nós escrevermos e de nós falarmos. Então, nós vamos perceber o tempo todo que há essa distinção entre a escrita e entre a oralidade, tá? Porque do nosso dia a dia, na nossa língua coloquial oral, nós acabamos não nos atentando ao uso das regras. E isso faz com que fiquem sentidos distorcidos. Inicialmente, vamos entender o que se trata a concordância verbal. Veja, concordância verbal é a relação do sujeito com o verbo. Eu quero dizer para você o seguinte: é o sujeito da oração que determina se o verbo vai se flexionar ou não, se o verbo vai permanecer no singular ou se ele irá para o plural. Quem manda aí, quem comanda essa relação é o sujeito, tá? O verbo vai se flexionar de acordo com o sujeito, por isso essa concordância verbal. Analise comigo a seguinte frase. Português é simples. Há aqueles que discordam disso, né? Aqueles que dizem que português não é simples. Eu digo que português é simples. E com relação às regras, será que essa frase está de acordo com as regras da língua, da norma culta? Veja, português é simples. Eu pergunto para você o que é simples? Português. Então, português é o sujeito da minha oração. Ele se encontra aí flexionado do singular, na terceira pessoa do singular, ele. Logo, o verbo ser, aqui na sua forma também irá permanecer no singular, na terceira pessoa, para concordar com ele. Então, nós temos a concordância verbal, tá? O verbo está concordando com o sujeito. O sujeito, enquanto se flexionar na terceira pessoa do singular, o verbo ficará também na terceira pessoa do singular. Normalmente, no nosso dia a dia, não é, digamos assim, estranho, né? Não é estranho, não é incomum nos depararmos com a seguinte situação. Pessoas que falam assim, nós vai. Quem de nós nunca ouviu essa expressão? Frequentemente ouvimos, nós vai. Essa é uma expressão que foge às regras, né, da gramática, que fere o princípio da concordância verbal. Por quê? Porque o sujeito é nós, ele está aí flexionado na primeira pessoa do plural. Logo, o verbo ir, vai aqui, tem que concordar com ele. Então, ele precisaria estar aí na sua forma plural. Tem primeira pessoa do plural. Então, nós vai inadequado, nós usamos na linguagem coloquial, né? A forma correta, nós vamos seguindo o princípio de concordância verbal, que diz que o verbo concorda com o sujeito. Outro pontinho. Até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz a ONU. Até 50% dos alimentos vai para o lixo. O que é que vai para o lixo? 50% dos alimentos. Percebam que o sujeito da minha oração é 50% dos alimentos. Ele encontra-se aí flexionado, encontra-se aí no plural. Logo, o verbo tem que concordar com ele. Talvez você pergunte assim, Isabel, e se eu disser só assim, até 50% vai para o lixo? Eu excluísse essa expressão especificadora aí dos alimentos. Será que ficaria certo? Não. Também não. O numeral 50 traz a ideia de plural. Então, o verbo teria que concordar com ele, o verbo iria para o plural, né? Então, a forma correta é até 50% dos alimentos vão para o lixo, tá? Nós temos que fazer a adequação aí do sujeito com o verbo. O verbo precisa ir para o plural para concordar com ele, tá? Ele vai para o lixo. Então, a terceira pessoa do singular. Se é alimentos, eles vão para o lixo. Terceira pessoa do plural.
Se eu tirar o especificador, é 50%, traz a ideia de plural também. Então, continua. Vão para o lixo, permanece na terceira pessoa. Lembre-se que o único numeral que traz a ideia de singular é o numeral uma, né? A partir daí, sempre a ideia de plural permanecerá. Concordância verbal. A regra diz o seguinte: concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que, quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. E quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará concordando assim, dessa forma com ele. Vamos ver algumas regrinhas. Deixa eu voltar aqui. Vejam que o verbo sempre concorda com o sujeito. Olhem, assumo meus inúmeros erros. Eu assumo meus inúmeros erros. Então, o verbo assumir aqui está concordando com o sujeito eu, que embora não apareça, mas nós sabemos que é a primeira pessoa, o sujeito oculto. Eu assumo, tá? Sujeito na primeira pessoa do singular, eu. Toda pessoa sensata assume os próprios erros. Da mesma forma, o sujeito está aí na terceira pessoa do singular, que é toda pessoa. Logo, o verbo também ficará na terceira pessoa do singular. Ele, né? Ele assume os próprios erros. Outro pontinho aqui, no plural. Assumimos nossos inúmeros erros. Assumimos. Percebam que o sujeito não aparece, mas o próprio verbo me diz que se assumimos, nós assumimos. Então, o sujeito aí está na primeira pessoa do plural. Logo, o verbo irá ficar na primeira pessoa do plural, concordando com ele. Assumimos. Pessoas sensatas assumem os próprios erros. Percebam que o sujeito está na terceira pessoa do plural, pessoas sensatas, ou seja, elas, né? Elas ou eles assumem os próprios erros. Logo, o verbo permanece na terceira pessoa do plural, assumem, concordando com esse sujeito. Então, veja que o verbo sempre irá concordar com o sujeito. Ele se flexiona para acompanhar o sujeito, tá? Isso é concordância verbal. Vamos ver algumas regrinhas. Eu sempre digo que nós temos a regra geral, que é essa que diz que o verbo concorda com o sujeito, mas nós temos ali as particularidades. E da concordância verbal não seria diferente. Então, nós vamos ver como nós vamos fazer essa concordância quando nós tivermos um sujeito simples. O nosso sujeito simples, ele é formado por um substantivo, que traz a ideia de coletivo. E nesta situação, o que acontece? Se o meu sujeito for um substantivo coletivo, o verbo sempre fica no singular. Olha, a multidão ultrapassou o limite. Quem ultrapassou o limite? A multidão. É um substantivo coletivo, então o meu sujeito aí é um coletivo. O verbo ficará no singular para concordar com ele. Quem ultrapassou o limite? A multidão, ela, né? Então, o meu sujeito aí está na terceira pessoa do singular, o verbo fica na terceira do singular para concordar com ele. Por outro lado, o que acontece? Se esse sujeito, se esse coletivo estiver especificado, estiver um determinante após ele, o verbo pode ficar no singular, né? Ou pode ir para o plural. Então, aceita as duas concordâncias, tá? Pegando o mesmo exemplo, nós falamos a multidão ultrapassou o limite. Ótimo, perfeito. Aí agora eu vou colocar um determinante, olha. A multidão de fãs ultrapassou o limite. Eu tenho um determinante, não tenho? Que multidão de fãs? Então, eu tenho aí um especificador. Ultrapassou. Percebam que ultrapassou continua concordando com o meu coletivo multidão. Então, ele continua no singular. Porém, eu quero fazer a concordância com o especificador. Neste caso, a multidão de fãs. Então, se é de fãs, eu tenho aí eles, né? Está no plural. Logo, o verbo ficará na terceira pessoa do plural. Ultrapassaram o limite. Fazendo a concordância aí com o especificador. Então, meu sujeito é um substantivo coletivo. O verbo fica no singular. Se após o coletivo estiver um especificador, duas formas de concordância. Ou o verbo fica no singular, concordando apenas com o coletivo,
ou o verbo vai para o plural, concordando com o determinante. Beleza? A segunda regrinha é o seguinte: quando o meu sujeito for formado por coletivos partitivos, né? E neste caso, o verbo pode ser usado no singular ou no plural, né? Enquanto eu tiver um sujeito aí formado por coletivos partitivos, como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Então, percebam, quando eu tiver meu sujeito, esse tipo de expressão, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, muito fácil, muito tranquilo. Olha o exemplo. Grande número dos presentes se retirou. Quem se retirou? Grande número. Então, grande número aí é o meu coletivo partitivo. E o verbo? Retirou. Então, eu posso deixar o verbo aqui no singular? De boa, sim. Concordância com o meu partitivo aqui, permanecer na terceira pessoa do singular. Porém, contudo, todavia, eu também posso fazer essa concordância colocando o verbo no plural. As duas formas são aceitas. Então, eu vou dizer, grande número dos presentes se retiraram, tá? Então, recapitulem comigo. O meu sujeito é formado por um coletivo partitivo, que traz a ideia de parte, né? O verbo fica no singular ou o verbo fica no plural. Aceita as duas formas. A terceira regrinha é a seguinte: o meu sujeito tem ali, ó, dentro dele, expressões tais como mais de, menos de, cerca de. Nestes casos, o verbo concorda só com o numeral, tá? Só com o numeral. Eu tenho mais de, menos de, o verbo fará concordância com o numeral. Veja, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Quem quis trocar as mercadorias? Mais de uma mulher. Localizei o meu sujeito, tá? E o verbo aqui é o verbo querer. Eu vou falar, se é mais de uma, olha quem é o numeral, é uma. Então, é um numeralzinho que traz uma ideia de singular. Logo, o verbo tem que concordar com ele. O verbo permanece no singular para concordar com o numeral 1, tá? Uma mulher quis. Beleza? Concordo aqui com um. Um homem quis, uma criança quis, um estudante quis. Então, assim, sempre a concordância é feita aqui com o numeral. Da mesma forma, se eu tiver um numeral que traz a ideia de plural, o verbo concorda com ele. Olha, mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Mais de duas chegaram antes do horário. Quem chegou antes do horário? Mais de duas pessoas. Localizei o sujeito. Esse meu sujeito tem aí um numeral. E esse numeral, dois, aí, duas, traz a ideia de plural. Então, o verbo ficará no plural, concordando com ele. Mais de duas chegaram, tá? Então, sempre que nós tivermos expressõezinhas menos de, cerca de, mais de, o verbo concorda com o numeral que acompanha essas expressões. Se o numeral tiver a ideia de singular, no caso verbo singular. Partiu daí, o verbo sempre permanecerá no plural. A nossa quarta regrinha é a seguinte: nomes próprios e nomes que só aparecem no plural. Você já deve ter percebido por aí que existem alguns substantivos que trazem essa ideia de plural. Por exemplo, os Estados Unidos, Minas Gerais, e aí os Andes, né? O que acontece? Quando nós tivermos essas palavrinhas aí dentro do nosso sujeito, a concordância será feita com o artigo. Se aparecer um artigo, o verbo concorda com ele. Não aparecendo o artigo, o verbo fica no singular, tá? Aí vamos ver aqui o exemplo. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Quem influencia o mundo? Os Estados Unidos. Perceba que eu tenho o artigo os aqui, que traz a ideia de plural, né? Os Estados Unidos. Então, é a minha concordância, o verbo vai concordar com ele. Então, o verbo também fica no plural, terceira pessoa do plural. Não tem um artigo. Estados Unidos influencia o mundo. O verbo fica no singular, tá? Então, nomes que sempre aparecem no plural, a concordância do verbo é feita com o artigo que os acompanha.
Se tiver um artigo, o verbo fica no plural. Não tendo um artigo, o verbo fica no singular, tá? Então, a flexão aí depende do artigo. Quando nós temos o quê? Nós olhamos para o sujeito e dentro do sujeito nós temos ali o quê? Como é que nós vamos fazer essa concordância? Da seguinte forma, tá? O pronome relativo o quê? O verbo concorda com o antecedente do pronome, ou seja, o verbo concorda com a palavrinha que vem antes dele. A concordância verbal é feita com a palavra que vem antes do quê? Olha, fui eu que levei. Perceba que o verbo levar aqui está conjugado na primeira pessoa do singular. Por quê? Porque antes do que, eu tenho eu. Fui eu que levei. Então, eu é um pronome de primeira pessoa. Logo, o verbo ficará na primeira pessoa do singular. Foste tu que levastes. Olha aqui, eu tenho o que e eu tenho tu. O tu é um pronome de segunda pessoa. Logo, o verbo ficará na segunda pessoa do singular, concordando com ele. Então, sempre que eu tiver dentro do meu sujeito o pronome que, o verbo concorda com a palavrinha que vem antes dele, tá? Foi ele que levou. Eu percebo que o verbo levar está na terceira pessoa, porque concorda com ele, que é o nosso pronome de terceira pessoa, que está antes do que. Então, a concordância é feita com a palavrinha que vem antes do que. E se eu tiver o pronome relativo quem? Como é que eu faço? Quando o meu sujeito aí aparecer, né? O pronome relativo quem, o verbo ele tanto pode ficar na terceira pessoa do singular, como pode concordar com o seu antecedente. Então, veja, eu olhei para o quem, está dentro do meu sujeito. O verbo fica na terceira pessoa do singular, ou o verbo concorda com a palavrinha que vem antes dele. Então, percebam, fui eu quem afirmou. Veja bem, fui eu quem afirmou. Olha o verbo afirmar aqui. Eu digo assim, eu afirmei, tu afirmastes, ele afirmou. O verbo está na terceira pessoa do singular, porque a regrinha me diz que o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular. Mas eu também posso fazer a concordância do verbo com antecedente, com a palavra que vem antes do que. Aí eu vou dizer, fui eu quem afirmei. O verbo aqui afirmar, afirmei para concordar com eu. Eu afirmei, tá? Então, aqui a concordância com o antecedente do pronome quem. Afirmei. O verbo está concordando com a palavrinha que está antes. Então, vejam, duas concordâncias. Ou ele fica na terceira pessoa do singular, ou ele concorda com a palavrinha que vem antes do pronome quem. E quando nós tivermos aí um sujeito no qual aparecem as expressões, a expressão um dos que, nós escutamos muito essa expressão dos que. Como é que faz a concordância? Da seguinte forma. Este é mais um dos casos em que o verbo tanto pode ser conjugado no singular, como pode no plural. Então, eu tenho aí duas formas de concordância, tá? O meu sujeito, um dos que. O verbo vai concordar ficando no singular ou ficando no plural. As duas formas são aceitas. Olha o exemplo. Ele foi um dos que mais contribuiu. Eu contribuí, tu contribuíste, ele contribuiu. Percebam que o verbo aqui está na terceira pessoa do singular. O verbo pode ficar no singular, tá? Mas o verbo também pode ir para o plural. E o que nós vamos fazer? Ele foi um dos que mais contribuíram. O verbo foi para o plural e ele está concordando com essa expressão aqui, um dos que, tá? Então, quando nós tivermos um sujeito aí, na qual aparece essa expressãozinha, um dos que, o verbo aceita duas formas de concordância. Ou concorda permanecendo no singular, ou o verbo pode ir para o plural, tá? Porque a expressão um dos que já traz essa ideia aí de plural. Porém, vamos perceber que as duas concordâncias são corretas, as duas concordâncias são aceitas, verbo no singular ou verbo no plural. Vamos fazer um exercíciozinho aqui bem rápido para vermos se nós conseguimos compreender o nosso conteúdo de hoje. Olha bem, observe a tirinha abaixo. A maioria dos gatos não toma sorvete. Tudo bem, sobra mais para mim. Vamos ver o que diz o item. Ocorre um erro de concordância verbal no primeiro quadrinho da tirinha,
ocasionado pelo uso da forma verbal toma no singular. Isso porque ela deveria ir para o plural para fazer a concordância com o substantivo que aparece após a expressão partitiva a maioria, a qual exige o emprego do verbo no plural. Você, aluno que está assistindo essa aula, esse item é verdadeiro ou falso? Eu vou deixar para você colocar suas respostas aí no comentário do vídeo, tá? E depois vou passar lá verificando para ver quem acertou. Meninos, chegamos ao fim de mais uma aula, né? A princípio, já peço para você deixar seu comentário aí no vídeo, responde a perguntinha que eu fiz agora, coloca também no comentário, tá?